podcast de respeito. Fantástico, mano. Muito bom, Léo. Sensacional, gente. Venha conferir do AgroConecta. E você é o nosso convidado. Um basicão, né? Pessoal do agro, prosa de fundamento. Eu achei que foi muito produtivo. Se liga aí que vai entrar no ar. Seja muito bem-vindo ao 28º episódio do AgroConecta Podcast, você do agronegócio das hortaliças, desse nosso Brasil amado. Preparamos um conteúdo interessantíssimo para você aqui hoje. Assim, ó, aqui hoje nosso convidado é internacional, então segura na cadeira aí. Vai ser uma dinâmica um pouco diferente nesse podcast, né? Com tradução, uma coisa... A gente vai tentar fazer da melhor maneira possível para ser dinâmico e trazer o máximo de informação possível aí para você. Mas antes de mais nada, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, ativa o sininho também e olha só esses cortes aqui na sequência, como foi esse episódio rico de informação. Dá uma olhada nesses cortes agora. Fazer com que a planta dê o melhor dela e tenha uma muda de melhor qualidade. Because there is no simple solution to certain things. O mercado, a demanda expande. Os campos de turfa não. Finito, né? Like, world is interesting place. O mundo é um lugar interessante. O Brasil já está altamente tecnificado em relação à tecnologia, adaptando muito essa estratégia nova. Yeah, you really understand that you need to be much closer to a customer to hear their needs and basically, yeah. Agora sim, começamos oficialmente o 28º episódio do AgroConecta. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações, o sininho, para você receber sempre quando vai um episódio ou algum corte pro ar. Lembrando que além no YouTube, também no Spotify, tá esse episódio e vários outros, né? São 27 episódios para trás aí, para você conferir muito conteúdo. E desde já agradecer nossos patrocinadores, a Usina Viveiro de Mudas, facilitando a produtividade, Mercoagro, solução em agronegócio, Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas do Brasil desde 1988. E Sêmenes Bayer, seu porta-enxertos Sêmenes mais produtivo e resistente aí na sua lavoura. Além da AgroPro, assessoria e marketing do agronegócio, o seu agronegócio bem posicionado. Como eu falei, o nosso assunto hoje vai ser muito interessante, trazer uma visão externa e interna do agronegócio na área de substrato. Já falou várias vezes aqui sobre isso, vários assuntos interessantes, mas dessa vez trouxemos um cara da Letônia, meu amigo, que é o CEO da Hortimed Nordagri, lá da Letônia, né? E assim, vamos falar sobre como funciona o mercado europeu de substratos, o que eles viram de diferente da Europa para o Brasil. Estávamos aqui alguns dias visitando e rodando. Quais as inovações, misturas, manejo que eles vão trazer para o Brasil nos próximos meses, próximos anos, e o que eles pretendem trazer novo para cá. Então, segura na cadeira, papel e caneta na mão, que vai ser um papo muito interessante. E desde já, agradecer a presença, novamente, meu amigo Inácio por aqui, 4º episódio, hein? Você vai. Tá fazendo mais o AgroConecta do que eu, cara? Como é que você tá? Muito bem, graças a Deus. É uma satisfação novamente estar aqui, né? Surgiu essa oportunidade de uma maneira muito rápida, né? As agendas conciliaram. A gente está muito feliz de poder contribuir com mais esse episódio, juntamente com o nosso parceiro, né, a Hortimed Nordagri, a vinda... as últimas 2 semanas rodando com eles aqui no Brasil, né, o Roberts e a Edith, então foi uma experiência riquíssima e que a gente tem aí mais um momento prazeroso e compartilhar informação com todos vocês aí. Hoje eu vou falar muito pouco, vou mais acompanhar aqui, mas o que eu puder contribuir juntamente com o nosso parceiro aí, o Roberts, né, que vai estar compartilhando o máximo possível de informação com vocês aí. Então, muito obrigado pela oportunidade e novamente parabéns aí pelo trabalho até aqui. Sem dúvida nenhuma, o 28º episódio, né, que a gente acompanha aí nas estradas. Eu vejo, tu vê mesmo, eu tô ligado. Quando dá em casa, assiste no YouTube, quando tá viajando, porque são temas riquíssimos de informação e que a viagem acaba se tornando até mais prazerosa, porque você tá ouvindo de temas que estão relacionados a nós do agronegócio
e de pessoas que têm a vontade de compartilhar e somar com informação, que é o teu objetivo principal desse programa, de levar para esse Brasil afora informação de extremo valor. Que bom, cara. A gente fica bem contente. Eu vejo tu postando lá, participando e assistindo, ouvindo. E o pessoal tá gostando bastante. Eu sempre costumo dizer que o podcast, tanto para quem tá viajando... Eu, por exemplo, fui pro Paraná agora, 9 horas de carro, vou só ouvindo podcast, ouvindo entrevista, troca de ideia. Então isso é muito rico para ser produtivo, aprender alguma coisa, né? E welcome, Robert, CEO, né, da Hortimed, da Hortimed e da Nordagri. Welcome to the podcast. Thank you for having me here. It's nice to be here, and hopefully I can share some interesting things, from Latvia. Obrigado por nos receber aqui. Ele está muito contente de estar no Brasil e vai ser um prazer poder compartilhar um pouco das informações e discutir um pouco sobre a Letônia e as experiências da Hortimed e Nordagri. Muito bom, Robert. E é um grande prazer ter você aqui, tá? Por estar disposto aqui, além de ter rodado vários dias no Brasil, ter conhecido um pouco da nossa cultura, do agronegócio, os viveiros de muda, a produção de flores também, né, Inácio? Então, espero que tenha gostado do Brasil e que tenha sido uma viagem muito proveitosa para você e a sua equipe. We're more than happy to have you here, we all hope that you had a wonderful 2 weeks visiting the country and learning about the culture, the experiences, visiting the growers, the greenhouses, and we just hope that you take all the good things back to Latvia. Yeah, sure. First of all, Latvia is quite small country, just 1.8 millions, and so it's very interesting and nice to be here first time, Before I know Brazil more about football, I watched, I like football a lot, and when I was small, I watched World Cups with had some players that I liked. So yeah, it's interesting that this professional life brought me here to Brazil to explore this country. So yeah, I'm grateful to be here, and yeah. Então ele fica muito contente, claro. Nós viemos, né, de um país muito pequeno, que é a Letônia, um país de uma população de 1,8 milhão. E claro que antes de vir para o Brasil, como é muito comum, a gente só sabia sobre o futebol, mas vindo aqui a gente está agora tendo a oportunidade de ter outra visão, de aprender que esse país não é só futebol, é um país muito profissional, né? E de acordo com o trabalho, né, foi o trabalho que deu essa oportunidade de ele estar aqui hoje. Muito bom. E lembrando, né, Inácio, nós temos um ghost aqui, um fantasminha camarada, nosso amigo Diego, né? Agradecer, ele vai estar fazendo a tradução, a dublagem aqui do que a gente vai estar falando. Vai ser um episódio um pouco diferente, pessoal. A gente vai ter que buscar o máximo de dinâmica, mas contamos com a sua paciência e seu interesse para estar curtindo esse bate-papo aqui um pouco diferente nesse episódio aqui. Mas, Robert, uma pergunta assim, para quem não conhece a Hortimed, conhece pouco, quem é a Hortimed, como ela surgiu, quanto tempo tem de empresa, um pouco da história sucinta dela, assim. Robert, for those of us that do not know about this company yet, Hortimed Nordagri, we would like you to give an overview of how old is the company, what's the main core businesses, and a little detailed explanation about the business. Yeah, sure, no problem. Actually, we have 2 companies. It's Nordagri and Hortimed, and Nordagri is more than 10 years old. Hortimed 7 years something old, but we are also part of very, so to say, big and old group, which is Floragard in Germany. I think in 1919 they had 100 years for the company, and in general it was developed and founded by biggest peat producers in Germany. So we are now part of this big family. Claro, a Nordagri hoje é uma empresa já tem 10 anos de mercado, a Hortimed é uma empresa de 7 anos, mas eles como um todo fazem parte de um grande grupo chamado Floragard da Alemanha, uma empresa que já tem mais de 120 anos de história, uma empresa que foi fundada por produtores de turfa na Alemanha, então turfa realmente é o coração da empresa. And we are working with 2 raw materials that we have in Latvia. So
even Latvia is a small country, but it is a country that has one of the best peat resource in the world. Yeah, usually people know two regions that export the highest quality peat moss. It's Baltic states, Estonia, Latvia, and Lithuania, and also Canada. So these are the biggest export regions for this, so to say, precious material that is used worldwide. And also from Latvia, it's exported to more than 120 countries. And we export also to more than 60 countries. Então, sabendo que mesmo a Letônia sendo um país extremamente pequeno, a produção de turfa é muito rica na Letônia e existem alguns campos de produção que são os maiores campos, os melhores campos, né? Que são os países como Letônia, Lituânia, Estônia e também o Canadá. A Letônia como um todo exporta turfa para mais de 120 países e a Hortimed Nordagri hoje já exporta para mais de 60 países. And actually, Latvian territory, the whole country's territory, 10% of its territory is covered by peat bogs. So 10% of our territory is peat bogs. And only 2% of these 10% are involved in peat production. So basically, the biggest part of our peat resource is protected areas. And because it is important, so to say, to keep this, so to say, resource also for the next generations, because these peat bogs have specific plants growing there. So it's a very interesting environment. Então, se a gente pensar no solo do nosso país, na Letônia, 10% de todo o solo da Letônia é um solo turfoso, né? Apto à extração de turfa, mas atualmente somente 2% desse solo é permitido, autorizado a extração. Porque o que os governos tentam fazer é, através de medidas ambientais, proteção ambiental, tentar não somente preservar o solo, mas também que as próximas gerações, né, tenham acesso a esse recurso natural tão rico, né? And basically, yeah, from this precious raw material, peat moss, we are producing all kind of products, natural peat products, professional substrates, also hobby products like potting soils, different type of bags, different type of additives. And then there is another resource which is called Sapropel. It's also in Latvia. It's, so to say, our second precious resource that we have in Latvia. And similar like peat bog, it also has developed thousands of years. It's just only deposited in the bottom of the lakes. And then we are getting it out from the lakes and also mixing it together with peat moss, producing not only peat products, but also biostimulants, liquid products. And this is what we are doing. And we are operating in more than 10 peat bogs in Latvia and exporting to, as I said, more than 60 countries, basically Asia, Middle East, North Africa, Latin America, North America, and Europe. Yeah. E claro, sabendo que em todos esses campos de produção, toda essa questão da turfa como um todo, a turfa é um material que te permite, né, atender várias demandas, vários mercados, vários tipos de apresentação do seu produto, né? Mas também existe um outro recurso natural muito rico, que é o segundo recurso mais importante da Letônia, que é o sapropel. O sapropel é uma substância natural, retirada, extraída do fundo dos lagos, e o sapropel é utilizado tanto na turfa, como também na formulação, na produção de bioestimulantes, que mais adiante ele também vai explicar melhor sobre isso. Bacana, e até tem, né, a gente depois vai falar um pouco mais que um dos diferenciais, né, Inácio, que a gente vê e vem conversando e testando e acompanhando é a diferenciação, né, da Hortimed com bioestimulantes, com turfas de formulações um pouco diferentes que estão dando, lá no viveiro nosso, posso falar por mim, né, vem trazendo resultados diferentes lá em relação a outros materiais, né, bem bacana. Sem dúvida, Léo. Porque assim, como o Roberts colocou, é um país riquíssimo, né? Tem inúmeros recursos. E é uma empresa, assim, centenária, né? O grupo como um todo, né? Então, hoje eles têm esse know-how para trazer para o Brasil, né? Para diferentes mercados, mas principalmente o mercado de mudas de hortaliças, mudas como um todo, né? Plantas pequenas, né? Extremamente sensíveis, mas que também
né, a gente busca um bom sistema radicular que automaticamente vai absorver de uma maneira melhor os nutrientes e tudo mais. Então, esse sapropel, né, esse sedimento que fica no fundo dos lagos que é extraído, é uma matéria-prima orgânica, né, natural, né, inclusive tem registro para agricultura orgânica e tudo mais, e que é utilizado hoje nos nossos substratos, né. E além disso, hoje uma parte a gente diz que na região, a gente trabalha assim, que existem 3 tipos de turfa, basicamente. A turfa loira, né? A turfa clara, uma turfa mediana, uma turfa marrom e uma turfa negra, uma turfa mais escura. Quanto mais escura é a turfa, né? Mais rica em nutriente ela é. Então, hoje, né? Nos substratos da Hortimed e Nordagri, a gente traz para o Brasil um mix dessa turfa, né? Claro que eu também não posso trabalhar com toda ela a turfa negra, a turfa escura, porque é uma turfa que ela compacta mais. Mas hoje, por exemplo, aproximadamente 20% do que tem no substrato é uma na embalagem, é uma turfa mais escura. Então, automaticamente, quando a gente faz hoje um teste de campo numa muda, que é o que a gente viu hoje lá na usina e em demais outros viveiros, demais outras produções, no decorrer do ciclo você consegue analisar e ver uma diferença de coloração, né? Uma cor mais viva, uma cor mais vibrante, né? Mais brilho, né? E é um vigor de planta diferente, mas não é um estiolamento, não é algo nesse sentido. É realmente assim, fazer com que a planta dê o melhor dela e tenha uma muda de melhor qualidade, né? Então esses são alguns dos diferenciais que hoje eles trazem, por exemplo, para o Brasil. E o sapropel, que é um produto orgânico, no processo de produção hoje do substrato na Hortimed e na Nordagri, né, ele, no processo de produção na esteira, ele passa por um processo de pulverização de uma determinada quantidade. Então é um bioestimulante natural que hoje vem incorporado dos nossos substratos também. Sensacional. E Robert, em relação ao mercado europeu e o mercado brasileiro, inicialmente o mercado europeu, quais os pontos principais que tu vê no uso da turfa em relação ao mercado brasileiro que você já visitou e conheceu um pouco agora nesses últimos dias? By having this little glimpse about the Brazilian market, what can you say about the comparisons that you are able to make now when you look at the European market and the Brazilian market regarding the substrates? I would say that in general, as technologies are also developing, these ways of agriculture is getting more complex, I would say, because there is no simple solution to certain things. Like, for example, also some time ago, decades ago, people used mainly just mineral fertilizer for the soil. But in the end, people understood that in long term, it's not a good solution to just use one certain material and overdose basically the soil and deplete this soil. Yeah, that's why these biologicals are getting now more, so to say, popular, to have balance between chemicals and natural products. And I can say about substrates similar, that if decades ago it was just peat moss and that's it, now these solutions and substrates are getting more complex because demand is growing, population is growing, but peat is not getting more. So you need to find new materials to implement in the final substrates. And this is the trend that definitely in Europe is getting bigger and bigger. Então, a gente acredita que a gente possa dar um grande exemplo que é em relação à conservação e manejo do solo. Se a gente voltar algumas décadas, a gente vai perceber que a única coisa que era usada no solo, né, para o manejo era fertilizantes minerais. Agora se entende que você consegue adaptar as suas técnicas de manejo, adaptar o manejo a uma questão um pouco mais ecológica, né, respeitando um pouco mais, tentando conservar um pouco mais a natureza. E dessa mesma forma, a gente se refere à turfa. Décadas atrás, só se trabalhava com turfa pura. E hoje é muito claro na visão dele que a turfa é algo que não... O mercado, a demanda expande. Os campos de turfa não. Finito, né? Então ele é um recurso finito.
Então, essas novas tecnologias, essas novas misturas, né, a utilização de novos produtos na formulação, vem facilitando, trazendo os mesmos benefícios, né, e também dando um pouco mais de longevidade à turfa como um todo, né? Uhum. Sim. Interessante. Interesting. Yeah, like world is interesting place. O mundo é um lugar interessante. E o que você vê? O Brasil é um país extremamente grande, continental. Você, no uso da turfa, onde é que você rodou? Em viveiros, em produções de flores. O que te mais impactou na tua visão no uso da turfa aqui no Brasil? By knowing that Brazil is such a large continental country, if you look at all of your visits, what could be the thing that you were most impacted by, or that really caught your attention regarding the Brazilian market and our growing production? In general, how big is the country? Brazil is really a huge country, and of course I have traveled many places, and I think every month I'm traveling somewhere. Yeah, expos around the world, Asia, Middle East, and so on, and USA. But market is here big, and also potential is huge. We were in Campinas 2 weeks ago in Biostimulant Congress. I think it's the second time just in Brazil. Last year was the first time. And we visited this, and we really understood how big is the potential, because if I don't remember incorrectly, 212 million of hectares is potential area that can be treated with different biologicals, for example. And if we talk about peat market, I would say, what brought my attention as professional, so to say, in this field is also usage of wood fiber, high amount, and because in other regions it is still not so accepted, but here I see that growers are using this material, and also in many cases managing to use it. So this shows also, I think, some kind of trend where Brazil is in front of the other parts of the world. And I think this trend could go further. Especially with such a bad harvest season that we are having actually now. Então, entendendo, né, ele realmente percebeu que o Brasil realmente é um país gigantesco, né? E nessas 2 semanas que eles estiveram aqui, eles puderam confirmar um pouco mais sobre isso, né? Sobre as longas viagens, as visitas que fizeram. Mas um fator bem importante, que eles estiveram no seminário de bioestimulantes em São Paulo, em Campinas, na semana passada. E um dado, se não falha muito a memória dele, um dado que ficou registrado, é que existe um potencial inicial de 200 milhões de hectares no Brasil para bioestimulantes, né? E outra coisa que chamou a atenção dele é que em alguns mercados, ele viaja o mundo todo, né? Então ele está praticamente toda semana em algum lugar diferente. Uhum. E com esse ponto bem importante que ele sempre comenta em relação a turfa ser algo finito e ter que se achar novas tecnologias nas misturas e assim por diante, ele teve uma ideia e vem percebendo que o Brasil está tomando a frente numa tendência que ele acredita que vai se tornar mundial, que é a utilização de fibra de madeira. Porque alguns mercados que eles ainda atendem, o pessoal tem um pouco de receio, talvez cultural, né? Sobre essa questão de misturas, mas ele vê que aqui o... So now he's gonna... não. Isso. So now he's gonna tell you 3 very important things. E ele acredita que isso vai ser algo muito importante, né? Globalmente como um todo. Bacana. E também, além da fibra de madeira, alguma coisa também em relação à fibra de coco também, né? Vem vindo até alguma coisa de fora, tem um uso interno, mas também alguma coisa de fora vindo também, né? Misturado. Acho que é interessante, não sei se a Hortimed pensa nesse tipo de produto também ou não. Complementando isso daí, Léo, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Conversei muito com o Robert, com a Edith, durante essas 2 semanas aí de viagem. Eu acho que, assim, tá muito claro hoje, globalmente, a necessidade de você otimizar essa matéria-prima tão nobre que é a turfa de Sphagnon. Então, a mistura, ela é inevitável. Quando a gente fala de Brasil, nós temos aí inúmeras matérias-primas locais, né? Casca de pinos,
casca de arroz, né? A própria fibra de coco, que tem matéria-prima nacional, né? A gente já viu empresas aí testando casca de amendoim, né? Sobra de resto de produção de tabaco, entre outras matérias-primas. Então, assim, eu acho que existe uma tendência mundial de testar novas misturas, né? O Robert é um que comenta que, assim, se você tem uma matéria-prima local, estável, segura, que você conseguiu testar e comprovar de que ela realmente vale a pena você incorporar junto com a turfa e você fazer um mix, bacana. Claro que no cenário hoje de muda de hortaliça, né, como a gente visitou vários viveiros, né, você é um exemplo disso, você não quer se preocupar em ter uma estrutura para fazer uma mistura de substrato. Você quer comprar uma matéria-prima pronta, no máximo descompactar ela e você realizar o teu processo de semeadura, né? Então, para esse cenário hoje, o que a gente tem? Né, primeiro, a fibra de madeira. É importante que cada empresa, né, cada um que comercializa uma determinada fibra de madeira tenha consciência e saiba e tenha segurança do que está ofertando. Então, por exemplo, hoje a gente tem segurança de que a fibra de madeira que possui hoje no substrato da Hortimed e da Nordagri, ela passou por um processo rigoroso de fabricação, tem estabilidade e tem qualidade para o produto chegar aqui no Brasil da mesma maneira como a turfa Desfagno, livre de fungo, de bactéria, de erva daninha, de qualquer, né, metal pesado, qualquer componente que venha atrapalhar o processo de produção de muda e cumprir com as legislações brasileiras para você importar uma matéria-prima vegetal dessa. Mas como o Robert colocou, para mim faz sentido fazer uma mistura com uma casca de arroz, né, por exemplo. Beleza, desde que você tenha um fornecedor idôneo, que você faça um processo, né, correto e tudo mais, faz a sua própria mistura e você tem uma opção, né, juntamente com a turfa Desfagno, fazer um bom substrato, né? Mas o que a gente vê a tendência hoje dos principais viveiros hoje do Brasil, né, que está focado na produção né, da muda em si, não está preocupado em produzir substrato. E uma visita recente, né, com Toninho Ledo, que fez aqui recentemente podcast contigo, né, ele colocou para nós, né, para mim o melhor substrato é a empresa que eu não lembro dela. Porque se eu lembrei dela... É porque tá incomodando. É porque tá incomodando, algo nesse sentido. É importante que, cara, definir uma empresa, escolher uma empresa idônea, que tenha estabilidade, que tenha quantidade, que a gente vai falar de repente um pouco disso daqui ainda hoje. Cara, essa é a empresa que eu vou colocar dentro do meu viveiro e eu vou focar na produção, vou focar nos processos de qualidade e tudo mais, né? Então, falando um pouco sobre misturas, né? Eu acho que é importante complementar isso que a gente viu aqui hoje, até aqui. Com certeza, a gente já falou aqui, mas eu acho importante, né? Eu, como viveirista, já falei em outros episódios que a gente falou sobre substrato e reitero. Eu vejo que qualquer tipo de mistura, bota casca de arroz, bota isso, bota fibra de coco, tem que ser lá na indústria. É lá o produtor de substrato, ele é que tem que fazer essa mistura, que seja ela qual for, porque a gente precisa de respaldo, né? Se der qualquer tipo de problema na produção de mudas ou de flor, o que for, né, que pode ser alguma coisa de substrato ou não, a gente não pode ter mexido no produto em si para poder vir a empresa e dar o respaldo, pegar as análises dela, como é que foi, para ter essa questão, porque senão se a gente fez essa mistura por nossa conta e risco, vamos dizer assim, literalmente, o que a gente vai fazer? Se der algum problema, então a gente tá de mão amarrada. Então, como tu falou, viveirista tem que fazer muda. Quem faz substrato é a Hortimed. E assim vai. Isso aí. E, Robert, pensando no consumo, né? O que você viu de diferença de produto e de consumo do substrato na Europa, por exemplo, para o Brasil, pelo que você viu? So when you think about the consumption of the peat moss regarding both markets, European or the Brazilian market, do you see any specific differences regarding the usage of it, or do you think they are similar in some points? What's your view on it? Yeah, there are differences, and I would say that in Europe, most of the growers, if we talk about Germany, Netherlands, Italy, they mainly rely only on peat moss, basically on 100% pure peat moss. And it's not a secret that
I don't know what is better than peat moss. Yeah, peat moss is very stable product. It's a safe product. It's a acidic product. So in terms of bacteria or other stuff, there isn't any problem. Yeah, but actually, what I before wanted also to add the difference between Brazilian market is that as we traveled to many growers, and I heard also that growers said that 20 years ago we were just producing with pine bark, and we still managed to produce some. It was difficult, a lot of difficulties, but still we managed. And I think actually it is advantage for Brazilian market that you are ready to not be completely dependent on this peat material. Yeah, you know how to handle also situation without peat. In Europe, I don't know how growers would handle a situation if they don't have peat moss available. Então, ponto muito importante, a maior diferença é em relação à característica dos produtores e cultura, né? Porque na Europa, os produtores são totalmente dependentes do uso, né, culturalmente, de 100% do uso de turfa pura. Uhum. E a maior vantagem que talvez ele viu no Brasil é porque muitos anos atrás, nós visitamos viveiros onde o produtor comentou que há 20 anos atrás ele usava somente casca de pinos triturada e já conseguia fazer uma muda de qualidade. Então essa é a principal diferença dos mercados. O mercado europeu vem de uma base, né, de substrato de alta qualidade, sendo que a turfa, né, é um produto altamente estável, né, um produto, né, com características acídicas, então também qualquer tipo de bactéria nada se desenvolve naquele meio. Então se nós no Brasil já passamos por toda essa dificuldade, então se adaptar, por exemplo, a essa quebra do fornecimento de turfa, essas misturas, né, é muito mais fácil para a gente. Ele realmente não consegue imaginar como é que o mercado europeu vai se adaptar a fazer esse passo inverso. Porque ainda não fez, no caso. Saindo de turfa pura para mistura. E nós viemos de materiais de baixa qualidade e agora temos acesso à mistura ou talvez um pouco de turfa pura. Então são processos inversos. O Brasil é faca na caveira, que nós se adaptamos a tudo aqui. I would tell that of course it's also good that we traveled and we see growers that they want to increase their efficiency. They want to have a better production, better harvest, more efficient harvest, and definitely peat moss can definitely help with that. Yeah, but what I just wanted to tell that on the other side, knowing how to handle situation with less peat is also good knowledge, so to say. And that's why I think even in future, this pine bark, cocoa peat, wood fiber, rice husk, they still will be, so to say, on a daily, so to say, planning these materials. Yeah? Because, honestly, I need to tell, we are start of August now, yeah? And in some way, I need to bring also some kind of bad news because in Baltic states, this harvest season is one of the worst in decades. One of the worst in decades. We had rainy May, June, July, August, and we still just have September. Some factories are not able to operate at all. Peat fields are very wet. So in this situation, so to say, there will be some shortages. And companies that are 100% relying on peat and they don't have any backup plan if they cannot receive necessary amounts, they are in worse situation, so to say, than others that know how to manage if some shortages might happen, so to say. Então aqui vem uma das características que ele reparou muito no nosso mercado, que é o costume nosso do brasileiro já de, né, que ele não conhece culturalmente, mas ele está já tendo experiência, que é de se adaptar às dificuldades. Né? Ele não gostaria de trazer más notícias, mas ele é obrigado a trazê-las, porque acha que é uma informação importante. A colheita da turfa nessa safra, porque a colheita da turfa ocorre sempre de maio a setembro na Letônia, na Europa como um todo, é a pior colheita de turfa da história. Porque eles estão tendo chuvas desde o início da colheita até agora.
E se a gente parar para pensar, nós estamos em agosto, a gente tem só mais um mês de colheita. Então, tendo empresas no mercado europeu que são 100% dependentes de turfa, essas empresas não têm um segundo plano. Então, mercados em desenvolvimento, mercados como o mercado brasileiro, que ele tem visto, que já tem esse costume, né, de trabalhar com mistura, um pouco de turfa e o resto de outros materiais, talvez para o nosso mercado seja algo muito mais fácil e menos desafiador do que ele tem certeza que é o que vai acontecer na Europa. And actually, I also spoke with colleagues in Germany and Spain, and we see by the years actually that many so to say customers are quite spoiled in Europe that they can so to say place orders in the last moment, so to say, but I think and this is so to say also my advice, that I think it is also important to really keep some stock, so to say, to really have some stock in reserve, because if there's really bad harvest and there are some shortages, of course, if there is sufficient stock in the market already, that helps to overcome these times. It's always quite tricky with this harvest season, with the weather that we have in Baltic states. Of course, we reserve quantities for example, customers, and loyal customers that we work many years. We plan their needs, and so to say, we reserve some quantities. But definitely for the new customers, if they would like to get peat this season from us, it's not possible. So of course, with Mercoagro, we work already several years. We know Mercoagro needs, so to say. Mercoagro is safe. we will Thank you very much. But in general, it is getting, so to say, bigger and bigger problem, because as I said, demand for the peat is growing in the world, and availability is not growing in the same pace as demand. So there could be some difficult times, and I think Brazil is quite in that term more flexible, and that's good. Então ele continua batendo muito na tecla de que nada mais importante que o planejamento, né? Ele deu exemplos de alguns clientes, ele fez essa brincadeira de que alguns clientes deles da Alemanha, da Espanha, são um pouco mimados, né, entre aspas. Mal acostumados. Porque são clientes, porque eles também têm algumas coisas que eles valorizam muito, assim como qualquer empresa séria, que é a lealdade dos clientes, né? Então esses clientes mais leais sempre, né, vão ter seus volumes dedicados, né, resguardados, assim como ele já comentou que vai fazer e faz, né, com o trabalho com a Mercoagro. Mas é muito importante o planejamento, porque não existe a mínima possibilidade de alguém chegar hoje na Letônia, junto à Nordagri, à Ortimed, e botar um pedido para pronta entrega, sabe, sem planejamento. Então é algo que ele realmente, junto com o trabalho que a Nordagri e a Ortimed está desenvolvendo com a Mercoagro, esse planejamento de compras, né? Isso vai trazer, sabendo do tamanho do nosso país e da demanda que ele tem certeza que vai vir, então, cada vez mais, o planejamento de compras, né? É um produto importado, então tem que ser realmente muito profissional a forma que a gente vai trabalhar o produto. Não, com certeza, e até porque o mundo todo, de modo geral, consome turfa, né? É um produto muito consumido, e por ser finito, já é finito, né? E além disso ainda tem problema na extração, que é só durante um período do ano, então, nossa, fica bem mais complicado ainda, né? Eu acho interessante, Inácio, além de tudo que a gente falou desse panorama das misturas e tal, o que a Ortimed pode falar, depois ele complementa, em relação aos produtos, o que vocês já viram lá da Ortimed, que já está vindo algumas coisas para o Brasil, alguns diferenciais que você já falou, e outros mais em relação a bioestimulante, a novos produtos, novas inovações, além do que a gente já tem no mercado, que é chovendo molhado, né? Mas inovações, assim, da Ortimed para o mercado. Não, sem dúvida, Léo. Como eu coloquei, acho que anteriormente, um dos diferenciais da Ortimed é ela olhar para o mercado, né? O mercado de flor é um mercado, o mercado florestal é outro, né? Mas tu pega o mercado de hortaliça, que ele tem ele é mais detalhista, ele é mais sensível. Então, assim, essa mistura
né, de turfa negra com a turfa loira. Eu acho que esse é um dos diferenciais que a gente tem hoje. Não é só turfa de esfagno, existe um blend que diferencia isso, né? Esse processo do sapropel, né, dos produtos orgânicos, ácidos fúlvicos, úmicos, né, de uma maneira geral. Claro, não é qualquer ácido fúlvico e úmico, mas é isso que vem do fundo, né, o sedimento dos fundos dos lagos, onde é um produto que ele é comercializado à parte. Nós vamos estar trazendo isso para o Brasil também, mas é um produto que ele é hoje aplicado em todas as fórmulas de substrato da Ortimed, então isso nos diferencia também. E assim, uma das novidades que a gente traz hoje também para o mercado brasileiro, né, além da fibra de madeira, uma fibra de madeira diferenciada, num processo de alta tecnologia, né, e com segurança que é feito hoje pela Ortimed Nordagri lá, né? Aliás, uma novidade que o Robert também colocou, que até dezembro vai estar sendo instalada uma unidade, numa nova unidade de processamento de fibra de madeira também, de alta tecnologia, né, lá na fábrica também, para melhorar essa capacidade de produção também. Mas a gente também tem a opção, né, a gente está trazendo para o Brasil, para quem quer também passar para um outro nível, né, mais alta tecnologia também, o uso também de perlita expandida, né? Então, trabalhar com um percentual que faça sentido para cada viverista, né? Então, a gente sabe que a perlita, ela tem uma característica de dar drenagem, né, que a fibra de madeira, uma casca de arroz, uma casca de pinos já fazia isso lá no passado. Hoje a fibra de madeira né, tem essa função. A perlita, ela cumpre com essa função também. Mas, obviamente, né, 1 metro cúbico de perlita, ela representa um investimento totalmente diferente do que 1 metro cúbico de fibra de madeira. Né? Mas é mais essa novidade que a gente traz aí. Entre outros blends, onde, assim, né, conversando com o Robert na volta lá de São Paulo, né, onde a gente teve horas viajando, que eu brinquei com ele que lá eles fariam uma viagem de trem de poucas horas, nós uma viagem grande de carro, e o Brasil é assim mesmo, né? E a gente teve a oportunidade para conversar sobre várias coisas. E eu falei, Robert, qual que é o caminho que a gente deve, no teu ponto de vista, que a gente deve seguir? Então é muito importante isso, pessoal. Ele falou assim, Inácio, vocês têm um papel fundamental, que é o quê? Visitar o cliente, visitar o viverista. É o que nós estamos fazendo hoje aqui no Brasil, né? Entender a necessidade dele, para, com base na necessidade dele, nós construirmos o produto que ele precisa. Às vezes o produto que vai servir para você não é o que atende o Toninho Ledo, né? Entre outros viveiros. Então, assim, é entender a necessidade do cliente para posteriormente a gente formular um produto. Como a gente conversou agora à tarde lá no, né? Então, por exemplo, assim, a gente sabe que a fibra de madeira, ela tem uma característica, né, de sequestrar nitrogênio, né, no processo ali, né, pós-semeadura. Então, assim, uma reposição de nitrogênio, né, mesmo que pequena, ela é necessária, né? Então, por exemplo, hoje isso a gente já faz de fábrica, né? Mas esse ajuste, não, Inácio, eu quero um pouco mais, eu quero um pouco menos, para mim faz sentido. Para qual cultura, para o que vai usar? Como você falou, não, para mim, Inácio, no porta-enxerto faz até mais sentido por esse ponto técnico aqui, A, B, C. Beleza, vamos ajustar isso, né? É uma questão de planejamento, programação, importação, né? Não é fácil para nós se organizarmos, mas tudo que for tratado e alinhado com antecedência para que o produto seja o mais próximo possível daquilo que faz sentido para você, né? A gente vai fazer, né? Então isso é um ponto bacana. Literalmente é botar o pé no barro, é sujar a botina, é ir lá, falar com o cliente, falar com o produtor, falar com o viverista, entender a necessidade dele e a gente trazer o produto para atender ele. E aí, o que você tá achando desse episódio, hein? Diferente, dinâmico, mas levando muita informação com o nosso amigo Robert, lá da Ortimed da Letônia, aqui pro Brasil. Lembrando, são muitos episódios por aqui, são 27 já, esse é o 28º e tem muito conteúdo importante. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ative as notificações, o sininho e compartilhe com seus amigos, manda em grupo de WhatsApp, Telegram, pros seus inimigos também, manda para todo mundo para levar essa informação cada dia mais longe. Continuando o episódio aí.
E a gente até falou no Viveiro lá, né, Inácio? De como é interessante até, Diego, passar para ele, como pra gente, como viveirista, que tem tantas nuances, tantas sensibilidades, né, na nossa produção, como é importante ter a proximidade, vamos dizer, com o CEO que está aqui, da empresa, preocupado com entender o mercado, com as nuances e como pode estar mudando e contribuindo. Eu acho bem interessante, sabe? And he's also saying that one of the most important things that he was really happy to be a part of this morning and even now is because sometimes you buy products from people that you never met, and by having you here, both you and Edith, he was really happy because he understood that you really mean what you said this morning by that Nordagri or Timed, you really want to be closer to the grower, to understand their nuances and actually on site how you can help them to develop their business along with your products. Yeah, and actually, this is one thing that I say that we are big enough to produce very high quality products, but we are also small enough to care about each customer and find this individual approach, because I think it's all about some kind of balance. Even if I'm telling that I support also peat additives and substitutes to, so to say, have more material to supply worldwide. And even if the demand is growing, and of course we would like to sell more, but still we need to find balance and really hear every customer what kind of problems he have and what kind of challenges he's so to say facing. Yeah, and what I can tell, for example, also compared to Europe, yeah, then if we talk about wood fiber, then in Europe no grower would accept more than 15% in seeding substrates wood fiber and more than 30% in potting substrates wood fiber. More is just too risky to, so to say, add. Like you won't see any grower in Europe that is growing with 50 or 60% wood fiber. It's just too risky to adapt your growing techniques, nitrogen immobilization, and different other challenges. Yeah, so we try to always, so to see some balance between, so to say, our wishes that we would like to sell more, and also grower challenges that he's facing every day. Então, uma coisa muito importante que ele também ele agradece, né, o comentário, mas ele também diz que eles são grandes o suficiente para produzir materiais de altíssima qualidade, mas humildes o suficiente para entender que eles têm que estar com o produtor no campo. Porque só estando no campo é que eles vão ter a possibilidade, o acesso de adaptar as tecnologias deles para diferentes mercados, diferentes demandas, diferentes tamanhos de produtores, porque para eles todos os produtores são importantes na produção, né? Então é por isso que ele, como CEO da empresa, ele apoia muito a questão de introdução e desenvolvimento de novas tecnologias, né? A questão do uso de aditivos, de bioestimulantes e assim por diante, porque, de novo, vem a parte de diferença de mercados. Na Europa, um produtor, se for de um produtor de muda de hortaliça, ele nunca vai aceitar que se utilize mais do que 15% de fibra de madeira na formulação. Um produtor de vasos nunca vai aceitar que se utilize mais do que 30% de fibra de madeira. Então, essa adaptação em diferentes mercados também é uma forma de eles poderem trabalhar com seus produtos, né? A velha história, diferentes fórmulas para diferentes mercados para atender todos de uma forma igual, né? E estável para todos. Até porque, vamos dizer, importar um material padrão que tem na Europa para o Brasil é muito fácil, né? Vou importar esses 1, 2, 3 tipos, trazer para o Brasil e o brasileiro que se vire, né? Diferente é vir entender o mercado e ver como que a indústria lá europeia pode se adaptar ou adaptar os seus produtos para a nossa realidade aqui na ponta, né? And that's also important because by saying that, you also realize that you understand that one thing is to copy and paste techniques. But by being here, you can adapt not only yourself, your company, your product to the demands from this specific market. Because otherwise people will just get what is
the best used technologies in Europe and try to adapt them here, and that's not the point. Yeah, definitely. So that way you understand the market. Definitely, and I need to say a big thank you to Ignacio for this program that he made for us. Because honestly, in where I go travel to customers in 2 weeks to meet something like 15 customers and growers to see, starting from São Paulo state and Paraná and Santa Catarina, go through all these states and growers and see the differences in technologies and techniques. Yeah, you really understand that you need to be much closer to a customer to hear their needs and basically, understand what challenges they are facing. So it is definitely a very good experience for me, even if I have traveled a lot. But so thank you. Então ele agradece também, né? Agradece a Mercoagro, o Inácio, por ter criado um roteiro tão intuitivo, né? E tão completo, porque em 2 semanas eles tiveram a oportunidade de viajar 3 estados, né? Saindo de São Paulo, descendo Paraná, Santa Catarina, visitando aí mais ou menos 15 clientes e podendo ter a oportunidade, que é muito rara, né? Nas visitas que normalmente ele faz para outros mercados, realmente poder visitar, né, várias realidades diferentes, né, várias demandas, alta tecnologia, um pouco menos, ou tecnologias que ainda estão se adaptando. Então é extremamente valioso o que ele passou aqui nessas 2 semanas. Bacana. O Inácio sempre fazendo o negócio acontecer, né, Inácio? E trazer novidade, né? Essa é a nossa missão, né? Como eu falei nos outros episódios, né? De nada, eu acho que faz sentido a gente estar aqui nesse mundo se a gente não pode ajudar, né? Outra pessoa, outro profissional, alguém que quer empreender, como o teu projeto aqui, né? O podcast, levar informação para todos os cantos. Então, a nossa missão, né? A minha, pessoal, profissional da Mercoagro, é sempre estar trazendo novidade, trazendo o que tem de melhor, seja aqui do Brasil, seja lá fora, para que todo mundo tenha acesso a essas tecnologias aqui e de uma maneira segura, confiável, de empresas idôneas, de empresas que tenham respaldo, que, né, se tu tiver qualquer problema lá, seja no substrato, no que for, tu tem a porta para bater e falar, Inácio, cara, o que vocês trouxeram aqui para mim não faz sentido. Então, né, a gente nunca tá escape de ter problemas, né? Mas nós temos que estar aqui para resolver, para correr atrás e sempre buscar o melhor, que afinal de contas nós estamos no mesmo barco, né? Um elo e, né, essa corrente ela tem vários elos. Se a gente romper um deles não faz sentido. Então essa é a nossa missão aqui, né, Léo? Que massa, que massa. E Robert, qual os planos para o Brasil? Depois dessa visita, a Hortimed está aqui há 1 ano? 2 anos, indo para 2 anos, desde os primeiros testes. Mas vindo para o Brasil, quais os planos pensando em Hortimed, Nordagri, para o Brasil, de você como gestor? So, Robert, by knowing that Hortimed has been in Brazil for almost 2 years now, when you count out all the trials and so on, what are the actual plans for Brazil? I would say that we can do a lot here together. I would say we are just starting, and I think also important is this feeling about the market, about also relations between Mercoagro, because it's not only about the business, and it's very, very, I would say, very warm feeling I have after a visit in Brazil, knowing Ignacio and also colleagues, Diego, and other people, and also hearing the stories of each grower, how they got to this point. So I'm really, so to say, have some kind of more attached feeling now to the market. Not only like it's just another market, where we have a lot of markets, but I would say I will be missing also, something that we had these 2 weeks. So I think we can do a lot here. I think next year probably we would participate in some expo. Also, we want to register some new products. So definitely these biostimulant products that are performing really well in our substrates and also outside of substrates in other fields. So there is, I think, a lot to do. Os planos são grandiosos para o Brasil, né? Claramente, mas ele
é que os planos para ele agora, traduzindo de uma forma um pouco mais simples, eles são não só profissionais, porque eles têm vários mercados, né? Mas a experiência que ele tem tido com a Mercoagro, né, com as pessoas, não só esse relacionamento pessoal, profissional, mas ele sentiu muito que aqui as pessoas são muito profissionais, mas ele sentiu algo em 2 semanas que ele nunca havia sentido, que é o calor Brasil, humano do Brazilian. Brasil, né? Então, Carisma, as Brazilian brincadeiras. então, até ontem, né, ele comentou muito sobre as brincadeiras e tal, que é um pouco mais descontraído, Sim. não é uma coisa tão fechada, tão séria. E ele disse que já pode dizer que ele já está indo embora com saudade do Brasil. E ele realmente acredita muito que esse relacionamento interpessoal e profissional vai trazer muitos benefícios, e também já garantiu para a gente que eles têm muita vontade e vão participar a partir do ano que vem em feiras como o Worldtech, né, Sim. em parceria junto à Mercoagro. Também a preocupação muito séria em fazer os registros o mais rápido possível dos bioestimulantes para poder trazer para o mercado, né, poder fornecer a tecnologia a vocês, aos produtores, né? Então, realmente vai ser não é mais o mercado, o Brasil não é mais um mercado. É realmente um mercado que vai ser dedicado, a paixão deles vai estar aqui junto também. Não tem como vir pro Brasil e não se apaixonar. Não tem, é impossível, né? There's no way to come to this country and not to fall in love. So. Possible. Yeah, because in the end, it's all about relations. Relations is a base for the house. And if, so to say, you have the right partner, then you can do a lot of things. And I think Hortimed has the right partner in Brazil. No final, tudo se traduz aos relacionamentos, né? Sim. E para ter um relacionamento duradouro, a gente tem que achar um parceiro ideal, e a Hortimed Nordagro tem certeza que achou o parceiro ideal para desenvolver seu portfólio e sua história aqui no Brasil. Com certeza. E o Brasil, ele por ser tão grande, né? Tem tantas possibilidades de negócio, de parcerias, né, Inácio? Não é à toa que a Mercoagro faz tantos negócios em tantos setores diferentes, né? O Inácio vem rodando agora com drone, com substrato. tá viajando mais que avião da Gol, ele. Tem que correr atrás né? Tentar levar essas informações aí, tecnologia para todos os cantos, né? Esse é o nosso desafio. É um prazer também, né? Com Fazer o que a certeza. gente gosta, né? Com certeza, com certeza. E assim, Diego, passar pro nosso amigo. Que você mais viu agora pensando em viveiro de mudas, certo? Conhece vários viveiros na Europa, vários lugares do mundo. O que mais te chamou a atenção? Quem sabe em estrutura, manejo, pessoas, dos viveiros fora para os viveiros aqui do Brasil? When we go to a more technical analysis of the production systems comparing Europe and Brazil, when you look at the greenhouses as an example, what can you say about the differences in, let's say, structures or management or people? How do you see it? Is there something that caught your attention and regarding the differences? No, of course. In general, Europe is, so to say, a different region, and we have a more different climate. It's in general not so warm. Yeah, it's colder. So you need to have much, so to say, higher maybe technologies implement so that you can get the output of your farming. Yeah, so it's like all the management, like the air and the irrigation and fertilization, and so everything should be very high level so that you can compete and have this high output. In the same time here, of course, so to say, Mother Nature gives more a little bit easier environment to grow. Also, of course, hydroponic is very popular in Europe, and that's maybe the main difference. Yeah. And also, of course, these standards. Because if you are a grower, you basically need to have very high standards so that shops would buy your products at all. Yeah, because these big chains, they don't buy just
all the, so to say, vegetables or something from the growers. Yeah, they demand that growers are certified, that they're all the business is certified, how they are doing things. So basically, if you want to supply your products, yeah, you need to be in line of different regulations and standards, so that you are on the top, you know. Então, acho que a resposta pode ser separada em dois pontos específicos. Um que se refere ao clima, né? Porque muitas vezes pode ficar na nossa cabeça que na Europa se tem uma mais alta tecnologia simplesmente pelo fato de ter. E, na verdade, esse acesso a estruturas de mais alta tecnologia mais elevada, é, na verdade, por causa da dificuldade que se tem de produzir na Europa, né? Por causa de, né, o clima totalmente diferente do nosso. Aqui nós somos, ele falou, né, um clima muito mais fácil de produzir. Então, como na Europa você tem um período muito mais curto de produção, você tem que extrair o máximo daquele período, porque você vai ficar um longo período sem poder produzir também. Então, é necessário que tu tenha estrutura, né? O teu manejo, irrigação de água, da própria estrutura de viveiro, né? Irrigação automática e assim por diante, é realmente para poder, em primeira parte, produzir, né? E o segundo ponto, realmente, no que se refere à qualidade do produto. Porque os padrões de produção na Europa estão muito elevados e como as regulamentações estão cada vez mais severas, hoje na Europa, se você vai produzir, por exemplo, uma média grande cadeia de supermercados, você não fornece produto se você, como produtor, não tiver todas as certificações exigidas, né? Que a gente sabe que é um pouco diferente do nosso mercado brasileiro, né? Então, realmente, no que tange a qualidade do produto, são esses os desafios também que se tem, né? Não, com certeza. Mas é engraçado porque o brasileiro, né, Inácio, ele tem a gente chama aqui popularmente a síndrome do cachorro vira-lata, né? E me marcou muito algumas pessoas, alguns viveiristas que foram com o nosso parceiro da Seminis ano passado para a Itália. E o próprio Toninho fala muito isso, que tipo, ele vai para a Itália todo ano, né, com os amigos dele lá, viveiristas e tal. E aqui há décadas atrás, a Europa estava muito à frente do Brasil, era um gap muito grande. E que hoje em dia vários viveiristas que nunca tinham ido voltaram, tipo, poxa, não tem mais aquele precipício de diferença. Obviamente estão mais evoluídos. Eles foram no viveiro na Itália, por exemplo, que é aquilo que você falou, Diego, 6 meses trabalhando, 6 meses fechado. Fecha o viveiro 100%, ninguém trabalha e depois de 6 meses retorna, por causa de clima, do inverno, né? Do frio, toda a questão. Mas como tem essa questão de, tipo assim, a globalização, claro, tem as nuances de clima, como o Diego falou, mas o Brasil, a gente tem que perder um pouco isso, né? O que tu acha dessa questão, né? Eu acho que assim, claro, lá fora, né, mesma coisa a gente falar de irrigação, vai para Israel, né? Pela necessidade. Pela necessidade, né, se obrigou a se adequar, né? Da mesma maneira, de repente, como estrutura, a Europa tá num nível um pouco, né, de viveiro, de modo geral, tá mais bem. Se a gente pegar assim, de 100 viveiros, quantos que estão, né, no nível, né, de repente 90% dele ou mais tem que estar num nível alto de tecnologia. Até porque é um mercado mais antigo senão não também, sobrevive, né? Justamente. Mas assim, se a gente analisar a nossa história, né, desde a parte de enxertia, né, que a gente está vivendo esse cenário agora, né, é tudo muito recente. Então, se a gente analisar nos últimos anos, a evolução que o Brasil também está tendo está sendo muito grande, sabe? Mas tem muito espaço ainda para melhorar. Mas eu vejo que, assim, o mercado também ele é diferente, né? Então, pega, por exemplo, hoje, na região sul nossa aqui, quantos viveiros que a gente tem hoje, né? Nós, da Mercoagro, temos muitos viveiros que boa parte das mudas deles não é para o mercado profissional também. É para o mercado mais amador, é para venda lá nas casas agropecuárias e tudo mais, para a dona de casa fazer sua própria horta. Então, não tem um investimento tão alto, né? Porque não tem necessidade. Justamente. Então, assim, eu sempre digo assim, que é nos momentos mais difíceis que a gente é forjado para sobrepor aquilo ali, e aí vem a tecnologia, vem as estruturas melhores, um manejo de irrigação e tudo mais, né?
Então eu vejo que, assim, é questão de tempo também e de acordo com a necessidade que cada um vai se ajustar, né? Você se adequou a tua estrutura nos últimos anos justamente por quê? Porque você quer tá atuando mais no mercado profissional. Quem vai comprar uma muda enxertada hoje, né? Infelizmente, não adianta a gente falar que vai num sistema tradicional lá. Você tem que ter um processo de produção para tu garantir uma qualidade. Senão você não vai ter pegamento, você não vai ter uma muda, você vai entregar uma muda doente. Então, é a necessidade que vai fazer com que cada um consiga trabalhar a sua estrutura num nível baixo, médio ou de alta tecnologia. Eu acho que também é um paralelo bem bacana de fazer. Como a nossa missão aqui é profissionalizar o agronegócio ou levar informação para que isso aconteça com mais fluidez ou que a gente possa contribuir. Assim como São Paulo é uma porta de entrada de tecnologias e do que vai acontecer talvez no Brasil todo acontece lá primeiro, eu vejo que a Europa no nosso segmento também é. E como tu falou, e realmente é um fato, o mercado europeu de produção de mudas, viveiro, é um mercado mais antigo, certo? Ou seja, já essa adaptação de só ficar quem se profissionalizou já aconteceu. Então, se hoje talvez 90%, 95% dos viveiros lá são de alto nível profissional, cada um no seu tamanho, na sua realidade, eu vejo que isso é uma coisa que vai acontecer no Brasil também, sabe? Ou os viveiros vão se profissionalizar, cada um da sua maneira, da sua realidade, profissionalizar em estrutura, em gestão, em qualidade, em visão de mercado, né? Que eu vejo que é um diferencial que é obrigatório, ou você parte para isso, ou daqui a uns anos você não vai mais existir, ou vai ser irrelevante. E eu acho que assim como aconteceu lá fora, é uma coisa que a gente está buscando despertar os viveiristas para essa realidade, sabe? Acho importante o Diego, né? Passar isso aí, que eu acho bem interessante. And also regarding your comment that when you compare both markets and everything that you do in Europe is out of the needs, out of your needs, because of such a small window to produce, then you have to adapt yourself and invest in the newest available technologies. And by having such a nice climate as we have in Brazil, we don't have to adapt ourselves to, because we can do more with less. But he also made a very nice comment because we as Brazilians, it's usual that we have this underdog syndrome when we compare ourselves to Europe or to America or whatever. And by hearing what you said, we can also understand, because we have a lot of growers that you travel to Europe every year, to visit some production greenhouses and so on. But even nowadays, now they realize that the differences in production are not so huge. The gap's not that big. It's only a matter of specific details or adapting to the environment that you have to produce in. And so that's the main thing that we are also learning as people, that we're doing a lot with what we have, and that at some points and some aspects of it, we don't have to invest that much. We don't need glass houses or so on. Mm-hmm. That's not needed in this market. And also because, like Leonardo was saying, we all know that the greenhouse production in Brazil is much younger than the European markets. So all the European producers, of course, already went through this process of becoming more professional. And that's something that's still happening in Brazil. We have a lot of amateur production, but we know that in the coming years, the market itself will select the best growers, as it should. Sure, and we also say in Latvia that it's never late to learn, so to say, yeah. And growers are also entrepreneurs, yeah. And I think drive of entrepreneur should be that you always try to find ways how to be better. That's, I think, the nature of, so to say, business, yeah. And I think. In Europe we have a big competition, yeah, and this competition, so to say, push so to say, people ahead to be better. And I think also, of course,
in many cases, if a grower has this very long experience and 30, 40 years maybe, it's hard to, so to say, adapt to these new things. But of course, there is always new generation, like also Leonardo is like next generation of grower. And I think also young people are ready more adapt to new things, and I think that this is very important, so to say, that the one who will adapt and will be ready to learn and develop, that kind of always will survive, so to say. Yeah. Então, uma das coisas também importantes que ele gostaria de dizer é que ele entende também que nunca é tarde para aprender. Isso deveria ser um conceito básico, né, para todos os seres humanos. Produtores no geral, ele entende que o produtor, por natureza, é empreendedor, né? Deveria ser tratado como todo. E falando um pouco mais do mercado europeu, a concorrência na Europa, no mercado europeu, é muito acirrada na produção. Então isso também seleciona muito. Então, mas também acontece lá que existem produtores que já produzem 30, 40 anos e também muitas vezes passam por essa dificuldade de se adaptar às novas tecnologias. E nesse sentido, ele até citou o seu exemplo, né? Uhum. Como você comentou hoje na visita, que você já é a segunda geração, a nova geração de produtores na sua família, e o acesso, o entendimento, o aprendizado em novas tecnologias é muito mais fácil. Né? Então isso também, de certa forma, facilita também o desenvolvimento da produção. Não, com certeza. Eu vejo que a nova geração vem dando um certo ânimo para o nosso mercado, né, Inácio? A gente que estava tão preocupado um tempo atrás de ficar órfão de produtor, de viverista, ou principalmente produtor, né? Dessa evasão do campo, e a gente começa a ver ou pessoas voltando para o campo, né, jovens que tinham saído, ou já ficando, né? Eu acho muito interessante, não sei se tu tem essa percepção também disso acontecendo, dessa nova injeção da nova geração no campo. Eu vejo assim, né, Leonardo, por muitos anos atrás, né, eu lembro quando eu saí de casa com 14 anos para estudar, né, quando na escola eu falava o colono, né, o cara que veio da roça, então era como se tivesse... Como se fosse menos, né? Menos e tudo mais. E eu acho que hoje, assim, né, o agro, ele é visto de outra forma, né? Então, por exemplo, assim, cara, o que as máquinas que a gente tem hoje, o próprio drone, o piloto automático, N outras tecnologias que tem hoje no campo, de repente tem tecnologia que não tem na cidade. Então, eu acho que isso daí também fez com que essa nova geração olhe para o mercado do agro de uma maneira diferente. Não, peraí. Né, faz todo sentido eu permanecer aqui na propriedade, né, tocar esse negócio do meu pai, da minha família, porque, cara, afinal de contas, eu tô fazendo um negócio que tô produzindo alimento, né, como o Roberts colocou, né, as cidades, os países, eles, né, estão crescendo, né, a população crescendo e precisa de comida. Quem que vai produzir comida? Alguém tem que produzir. Então, assim, cada vez mais legislação, regulamentação, você tem que produzir mais na tua mesma área ou em menos área, né? Numa ser menor mais área. Produtivo, né? Justamente. Então, eu preciso de tecnologia, né? Eu preciso ir para uma hidroponia, eu preciso produzir mais por metro quadrado dentro de uma estufa, e isso eu não consigo fazer produzindo mais em menos, fazendo o que eu fazia lá atrás. Do mesmo jeito, né? Então, eu tenho que estar aberto a isso. E essa nova geração, sem dúvida nenhuma, ela está mais aberta. Eu costumo dizer para a nossa equipe de consultores que cada vez mais nós, profissionais da área técnica, nós temos que nos capacitar em busca de informação, ter mente aberta e não fechada, porque quando, às vezes, se eu pegar hoje, eu não conhecesse o Leonardo, eu vou lá fazer a primeira visita lá na usina, e eu não dominar aquilo que eu vou conversar, aquilo que eu vou colocar para você, se eu for falar de substrato, cara, você me dá uma aula de substrato, né? Por quê? Porque você, toda a tua trajetória, desde lá de pequenininho, quando você trabalhava com seu pai lá no viveiro, você aprendeu muita coisa. Então, eu preciso ter informação clara. A régua tá subindo. Né? A régua tá subindo, né? Então, o filho do produtor, quem tá sucedendo lá a propriedade, ele tem informação hoje na palma da mão.
entende? Quem não tem, é só pesquisar, vai encontrar informação ali. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para que essa nova geração cada vez mais enxergue dessa forma, né? Olhando como um todo. A tecnologia está aí para isso, para ajudar e não para atrapalhar. Eu acho que a entrada da tecnologia no agronegócio cada dia mais está chamando mais atenção ainda na nova geração e mantendo eles de alguma maneira, assim, mantendo ou voltando ele para o agronegócio, sabe? Eu acho que está sendo bem interessante. Vamos para a última pergunta agora. Cara, agora uma mensagem final, tá? O Inácio deu 3 vezes essa mensagem final aqui, cara. Ele tem a 4ª, mas vai dar. Pode ser que novamente. seja repetitivo, né? Então Não. vamos deixar pro Robert, né? Uma opinião internacional. International Pitch. Uma mensagem, né? Conhecendo do mercado lá fora, conhecendo agora o Brasil, um especialista em Brasil, Special Brazilian. Que conselho você dá para viveristas e produtores rurais que precisam crescer e profissionalizar o seu agronegócio? By getting to the last part of the podcast, what would be your message to the Brazilian growers or people in general regarding on the ways that they would like to improve their businesses? How do you see it? What would you say to them? It's for camera. It's always the right time to learn new things. And also, I think it's very important to have good people around. And I think it's important also for the growers, because I see where we, so to say, travel, that most of the growers are like family business, yeah? And I think it's important, so to say, to involve people in the business so that next generation can take over the business and, so to say, learn more and develop. And also, I would say to have also some kind of balance between this work and other life. Brazil is a very beautiful country. I would say, like, if I would live here, I would like to travel a lot and see so many places, yeah, and learn. And so, yeah, I think just do what you do and try to be better at what you are doing. Eu acho que a grande mensagem é: sempre é tempo de aprender. Uma das melhores estratégias para ter sucesso é se cercar de boas pessoas, né? Ter os melhores profissionais. A maioria dos produtores rurais, né, na sua esmagadora maioria, são produtores familiares, né? A família sempre está envolvida no negócio. Se a família não estiver por qualquer motivo, seria bom tentar trazer a família para dentro da operação, né? Porque só assim a possibilidade de sucesso ela aumenta. Falando um pouco do país, o Brasil é um país extremamente grande. Ele disse: se eu morasse aqui, eu viajaria muito para conhecer esse país. Porque ele entende também que é muito comum a gente cair naquele marasmo de só trabalhar e esquecer algo que hoje se fala muito, mas por muitos anos foi esquecido, que é esse balanço, né, entre trabalho e vida pessoal, né? Então tem que ter prazer, tem que saber não só trabalhar, ganhar dinheiro, mas aproveitar um pouco a vida e fazer o que a gente faz da melhor forma possível todos os dias. Muito bom, muito good. E você, Inácio, mudou a sua... a gente sempre pensa diferente, a cada semana que passa a gente muda um pouco, tem novas experiências. E que recado você dá para quem está acompanhando a gente até que esse momento, para profissionalizar, elevar sua régua, como a gente já falou aqui? O que você diria? Olha, já foi falado aqui em todos os nossos outros episódios, o Robert agora complementou, né? Eu, particularmente, eu vejo, né, de uma maneira assim, tenho meu filho, 12 anos, né, e eu penso que, assim, tudo que eu faço no dia a dia, né, eu vou ser um espelho para ele. Então, né, além das mensagens que eu já passei, de repente, para a geração mais velha, né, eu vejo pelo meu pai, né, quando eu era lá, tinha os 14 anos, né, antes de eu ir para o colégio agrícola, né, às vezes, assim, o produtor, ele não enxergar a beleza do negócio dele também, a parte boa, né, nós estávamos em Olambra, conversando com os produtores de flores, então, assim, cara, o quão bonito é o negócio que ele mexe ali, o quão legal é produzir aquele alimento, então, assim, a geração mais velha
passar uma energia positiva para a nova geração de que aquilo ali é algo legal, de que aquilo ali é algo saudável, que tu tá produzindo alimento, que tu tá tendo renda, de que aquilo ali é rentável. E não é só terra arrasada. Tem problema? Todos nós temos problemas. Mas assim, passar essa mensagem para motivar também a nova geração, o seu filho, para continuar ali na propriedade. Porque se todo dia amanhecer, o teu filho amanhecer com o pai, com a mãe, com a família reclamando de que tudo tá ruim, de que o preço não tá legal, tudo aquilo ali, você não automaticamente vai crescer com a mente de que aquilo ali não é o melhor lugar que ele deve estar. Então, pensando no negócio como um todo, né, se você quer ter sucessão, eu diria isso. Eu preciso motivar, apesar das dificuldades, mas o meu filho ele tem que ver, não, o meu pai faz um negócio, ele é feliz nisso, ele faz com paixão, com amor, né? Não é à toa, mas assim, o meu filho quer porque quer seguir no ramo da agrícola. E eu falo pra ele, cara, pensa bem, você tem muito tempo ainda, você Meus cabelos estão caindo tudo. Você pode ir pra outra área e tudo mais, mas se é isso que tu vê como paixão, e aí vai mais um segundo conselho. Se a gente fazendo o que a gente gosta, a gente passa por dificuldades todos os dias, mas a gente supera. Se a gente não fazer o que a gente gosta, mude, faça uma nova faculdade, vá para outra área, mas a gente tem que fazer o que a gente gosta para sobrepor as dificuldades e sempre ir galgando, né, novas oportunidades. Eu acho que legado é tudo, sabe? Acho que tem um ditado popular que fala que a gente só morre quando o nosso legado aqui na Terra morre. Enquanto a gente tiver legado, a gente nunca vai morrer. Não é à toa que Cristo morreu há 2000 anos atrás e vive até hoje. Então, né? Morreu não, ele ressuscitou, então ele não morreu, né? Mas o legado em si é falar do nome dele até hoje. E assim como a gente, se a gente deixar a nossa pegada aqui, fazer a diferença, tanto pelo que a gente fez, quanto pelo que as nossas gerações futuras vão fazer, eu acho que vai ser eterno o que a gente fez aqui, né? E outra coisa que eu tinha falado com o Diego hoje no almoço, que eu acho importante a gente frisar, é o fato da excelência. Não é porque a gente tem um negócio, um viveiro simples, humilde ou grande, que a gente não tem que prezar pela excelência e por dar o nosso melhor sempre. Que por mais que às vezes o mercado pode estar oscilando para baixo, não tão legal, mas sempre tem que estar dando o nosso melhor. E como tu falou, não ficar falando mal do que a gente faz, diminuindo, e sim exaltando, né, a nossa carreira, o que a gente faz. Né, Diego? É por aí? Com certeza, com certeza. A excelência é tudo, né? Com certeza. Fazendo com excelência às vezes a gente tem dificuldades, imagina a gente fazendo as coisas pela metade. É isso, então, finalizando o episódio aqui, finish wrecking. Não sei, o meu inglês sou, né, ô Fábio? Mas eu vou estudar mais, para mim melhorar nisso aí, visitar os gringos lá, né? Isso aí. Mas assim, Robert, agradecer imensamente, tá? A visita sua aqui, por ter disponibilizado vir aqui, conhecer o Brasil, conhecer a nossa realidade. Esperamos ter gostado do Brasil. Já acho que gostou, não tem como não gostar do Brasil. E agradecer novamente, tá? Espero em breve poder ter ido lá na Letônia, conhecer pessoalmente, né? Tá comunicando, trazendo informações pro Brasil, lá da produção da Nordagro, da Hortimed, e é um grande prazer ter você aqui, ter se disponibilizado a participar da gravação e trazer sua visão do negócio, sua Equinácia aqui na gravação de hoje. We thank you again, both for being here, for being such a wonderful guest to give your overviews on the market, to share your ideas, your insights, to give a bit more glimpse on the European market again. And thank you. Yeah, thank you for having me. It was my pleasure to participate. Really, really nice. And I would like also to invite you all to Latvia. And who knows, maybe we can make another podcast in Latvia. Yeah. For Ignacio, it would be a fifth one already. So, thank you and all the best. Ele agradece muito, né? Foi um prazer estar aqui no Brasil, um prazer ter sido convidado, poder ter compartilhado desse momento com vocês. Estende já o convite, né, para a visita à Letônia. E quem sabe um próximo podcast não acontece direto na Letônia, entre todos. Good. E pode ser a quinta vez do Inácio daí. Aí eu posso gravar, daí eu fico no The Videomaker. I can
make a video and the English of Leonardo, it's perfect. You can talk everything direct. No problem. E obrigado novamente, Inácio, pela parceria da Mercoagro aqui com o podcast, com o AgroConecta. E novamente tá participando, tá levando informação. Então agradeço novamente aí a você, e a Mercoagro também estende esse agradecimento, porque sem esses parceiros a gente não conseguiria estar chegando cada dia mais longe no Brasil, nos 4 cantos aí, para levar informação. É um prazer, novamente, né, em nome da direção, toda a Mercoagro, né, não vou me estender aqui, e sempre que for, né, bem-vindo trazer aí novidades aí, a gente vai estar conversando com você. E, mais uma vez, parabéns pelo programa, né, hoje a gente relembrou lá o convite lá atrás, o teu planejamento, né, desse projeto aí, então conte sempre conosco aí, né, e vamos rumo aí Brasil afora, levar essas informações para todos os cantos aí. Então, é um prazer gigante estar aí no quarto, né? E rumo ao 5º na Letônia, então, né? Isso aí. É isso aí, meu amigo, minha amiga do agronegócio. Estamos finalizando, chegando ao fim, esse 28º episódio. Se você caiu de paraquedas aqui, clica no canal, se inscreve, ativa a notificação e dá uma olhada, que são 27 episódios já gravados aqui há mais de um ano, trazendo esse conteúdo, além de vários cortes desses episódios, que são conteúdos mais sintetizados, uma questão específica aí, entrando no assunto e fechando, levando informação. Então é um grande prazer se você ficou até aqui. A gente agradece imensamente e agradecer novamente nossos patrocinadores, a Usina Viveiro de Mudas, facilitando a produtividade do agricultor, e Mercoagro, soluções no agronegócio em várias frentes, em vários modos, ajudando e trazendo soluções para o nosso agronegócio das hortaliças. Zanata Estufas, 1988, desde lá trazendo tecnologia para o cultivo protegido. AgroPro, assessoria e mídia. E Sêmenes Bio, o seu porta-enxertos Sêmenes, produção e resistência de solo aí na sua produção. Então, agradecemos imensamente, fechando esse episódio, esperamos você no 29º episódio. Qual será o assunto? Não sei ainda, mas vamos descobrir. Porém, esse eu acredito que foi um grande episódio, espero que você tenha gostado. Um pouco diferente a dinâmica, mas feito com muito carinho para levar informação para você. Até a próxima. Show!